The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início então ao webinar sobre a parte das redes de águas. Continuando o webinar anterior, que falámos de térmica e de acústica, nós passamos agora então para o separador, águas residuais e pluviais. A rede será inserida por cima da arquitetura e também aproveitando os dados introduzidos anteriormente por cima dos elementos de paredes e lajes que nós temos, ou seja, nós vamos então continuar a aproveitar o modelo que foi iniciado com a térmica e a acústica para calcularmos então agora neste momento as redes de águas residuais e pluviais. Eu vou começar por a introdução dos elementos da rede de águas. As opções de cálculo estarão sempre, isto é comum às várias especialidades, neste caso em obra, dados de obra, se nós vamos calcular a água da rede de abastecimento de águas e as drenagens de águas, se vamos calcular as duas, deixamos os dois vistos, se não, é uma questão de retirar o visto. O nível de conforto, no caso de abastecimento de água, qual é que é o critério de simultaneidade e no caso de drenagens de águas também, qual é que é o período de retorno e a data de precipitação e a disposição dos ramais de descarga. Nós vamos manter estas opções. Eu vou começar então por introduzir parte dos elementos, ou seja, vou usar estes comandos que estão aqui novamente. De qualquer forma, os comandos que se encontram aqui estarão todos aqui, ou seja, abastecimento de água, tomada e válvula de corte ramal, ligação à rede geral. E eu vou deixar este material que está aqui por defeito, polietileno, versão 10, caudal disponível, versão disponível. Depois, então, serão opções de projeto, dependerá então dos dados que vos fornecerem para o cálculo da rede. Eu vou aceitar e vou posicionar com esta orientação a minha tomada é válvula de corte geral. Seguidamente, vou colocar então a pré-instalação de contador com este alinhamento. Posteriormente, teremos aqui um reservatório. Vou colocar então aqui depósito de regularização de bombagem. O depósito pode ser da mesma forma importado do gerador de preços, ou seja, neste caso estamos a considerar um depósito de 2000 litros, posição horizontal e com a válvula de corte de DUFA com este diâmetro. Eu vou então, e neste caso vamos ter apenas um tipo de reservatório, vou colocar aqui o reservatório e por fim o grupo de pressão. Vou colocá-lo deste lado. Olhando aqui para dentro da moradia, eu vou começar por inserir primeiro a produção da AQS, ou seja, vamos ter então um termoacumulador elétrico. Vou colocá-lo com esta orientação, mais ou menos aqui. Depois, a nível de equipamentos, ou seja, a nível de local úmido doméstico, vamos ter aqui, primeiro, uma máquina de lavar louça. Vou posicioná-la mais ou menos deste lado. Eu vou colocar os elementos um bocadinho mais à frente, que é para poderem ver aqui as redes que eu vou introduzir, para não estar a introduzir por cima da parede. Pode ser que momentaneamente seja necessário colocar a tubagem, isto por causa das derivações, um pouco mais encostada à parede. Isso não tem problema. Máquina de lavar roupa doméstica, vou posicioná-la então aqui. Por fim, lava-louça doméstico, vou posicionar aqui. Seguidamente temos então aqui um lavatório. Os lavatórios, nós podemos também importar o gerador de preço, ou seja, o lavatório que foi aqui considerado foi um lavatório sobre tampo, em que também podemos importar qual é que é, neste caso para o distribuidor Roca, qual é que vamos usar. Isto depois também irá influenciar, irá ser considerado no próprio orçamento também da obra. Eu vou aceitar e vou considerar o lavatório aqui. Seguidamente temos aqui um autocolismo bacia de retrete. Da mesma forma podemos importar um diferente. Eu vou posicioná-lo sensivelmente aqui. E a nível de equipamentos neste piso, julgo exatamente, estará tudo introduzido. Eu vou só fazer aqui uma introdução primeiro das tubagens, e neste caso da água fria, em que eu vou ter a minha posição da água fria, da água quente, que vai subir depois por aqui por estes dutos, por estes coretos, ou seja, eu vou introduzir primeiro a tubagem
ligando aqui o ortogonal, a dar a volta aqui à moradia, que ela vem por aqui e vai se posicionar sensivelmente aqui. E depois temos a água quente. Continuo com o comando de tubagens, em que eu vou considerar a minha tubagem de água quente mais ou menos aqui. Virá um pouco encostado aqui à tubagem de água fria e irá ligar-se lá acima, onde vamos colocar depois, posteriormente, as colunas montantes. Relativamente então à tubagem de água fria, eu vou começar então por unir estes elementos que introduzi anteriormente, ou seja, uno daqui a aqui, sempre usando o botão do rato esquerdo do rato e para terminar o botão direito. Vou então ligar por pressão, vou subir com a tubagem por aqui, mais ou menos até este ponto, mais um bocadinho à frente, aqui. Vou terminar aqui a tubagem, posso dar um nó, isto porquê? E vou colocar aqui outro nó. Isto porquê? Porque eu depois posso querer fazer subir esta tubagem, no caso vamos colocar aqui a válvula de seccionamento geral, e depois daqui vou ligar à minha tubagem de água fria. Vou colocar então aqui, instalação, abastecimento de água, válvula de seccionamento individual. Podemos manipular então ou alterar, e à medida que vamos colocando aqui a válvula de seccionamento individual, já começa a aparecer aqui uma série de avisos, ou seja, que este elemento não pode estar desligado da instalação, mas podemos também nesta tubagem, ou seja, na instalação, atribuir nível. Como eu introduzi esta tubagem como separado, nós podemos modificar então o nível desta tubagem, em que eu posso considerar outro nível, por exemplo, e relativamente ao pavimento, estar subido 0,5 metros. Ao fazer aceitar, é uma questão depois de selecionarmos qual é que é as tubagens que vão estar atribuídas com esse nível e à medida que vamos considerando esta situação, podemos ver que a tubagem vai seguir então, ou seja, neste caso irá subir meio metro. Eu fiz aqui o 3D, o programa aqui vai fazer o render deste 3D. E temos então aqui já a parte da rede introduzida e neste caso, desligando aqui a visualização das paredes, podemos ver que temos aqui a tubagem a subir os tais meio metro. Porque eu defini este nó e depois fiz esta tubagem subir o tal desnível de meio metro. O mesmo pode acontecer por vezes nas portas, vamos passar a tubagem por alguma porta, o princípio da introdução será exatamente o mesmo. Bom, continuando, eu vou fazer então aqui a ligação do termoacumulador à rede, ou seja, continuo com as tubagens. Primeiro a água fria, e da água fria vou ligar este nó à minha tubagem de água fria. A água quente, vou ligar então este nó à tomada de água quente. E a partir daqui, para poder fazer a introdução desta rede, eu aqui não liguei direito a tubagem. Vamos aqui só eliminar. Ok. Eu para introduzir estes elementos que estão aqui, eu deverei fazer uma derivação, até porque nós vamos ter que colocar aqui válvulas local úmido que me vão encerrar estes consumos. Ou seja, continuando com as tubagens de água fria, eu tenho aqui a minha tubagem de água fria que anda por aqui e eu mais ou menos neste ponto vou fazer aqui uma derivação em que vou ligar esta tubagem aqui, vou ligar então este nó de água fria e vou ligar este nó de água fria também. Mais ou menos no mesmo ponto para a água quente, ou seja, com o botão direito do rato nós vamos modificando qual é que é o tipo de tubagem que vamos introduzindo e vou fazer ali a ligação da água quente. Temos então aqui uma derivação, eu necessito colocar
válvulas de local úmido para poder calcular esta instalação. Ou seja, temos aqui uma válvula de local úmido com esta orientação e temos ali uma válvula de local úmido e aqui também na água fria outra válvula de local úmido. Continuam estes círculos a vermelho porque nós temos a rede de água, a rede de saneamento ativa, ou seja, estamos a dizer que vamos calcular a rede de saneamento, então enquanto não fizermos a rede de saneamento este aviso não vai desaparecer. Temos então aqui a colocação desta casa de banho, ou seja, da mesma forma também vou fazer uma derivação, porquê? Porque esta rede de água quente e de água fria depois vai subir para o piso superior. Então, o abastecimento desta rede, desta parte, deste local úmido, será independente, até para eu poder fechar a água, usando as válvulas de local úmido apenas para esta instalação sanitária. Eu vou aqui à água fria, vou fazer então também aqui uma derivação, sensivelmente aqui. Vou com a flutuagem de água fria por aqui e vou agora continuar a tuagem da água fria até ligar aqui ao autocolismo de retrete e aqui vamos fazer também a colocação da água quente, fazendo aqui também uma pequena derivação e unindo aqui. Da mesma forma como fiz anteriormente, ou seja, para o abastecimento de água, temos então aqui válvula local úmido, que eu vou considerar uma na água quente e outra na água fria. E aqui, depois por vezes teremos de ter aqui um bocadinho de atenção, porque estando o nó, temos duas tubagens que estão muito juntas uma da outra, e o programa aqui está-me a forçar a conexão, isto por causa das conexões automáticas, mas isto de qualquer forma é sempre possível a instalação, movermos a tubagem um bocadinho para o lado, dando um pouco mais de separação à tubagem em si. O mesmo agora terá de acontecer a esta tubagem que está aqui, para poder haver uma conexão. E agora vou colocar então as válvulas do local úmido. Bom, aqui temos um aviso, temos elemento sem ligação com a instalação, ou seja, a rede continua a estar incompleta e vamos colocar então agora as colunas montantes. Ou seja, com os comandos de tubagens, temos aqui a opção das colunas montantes. Primeiro, a água fria será aqui e depois a água quente será aqui. Deste lado também temos a mesma situação, ou seja, temos uma tubagem vertical de água quente e teremos uma tubagem vertical de água fria. Ou seja, subindo de piso, temos então aqui a posição já das nossas colunas montantes, pronto para a definição do resto da rede. Claro que o programa continua a dar este aviso, não se definiram corretamente os pisos iniciais e finais, porque a rede ainda não está completa, ou seja, temos sempre um nó em aberto. Da mesma forma, então, vou colocar aqui os equipamentos, ou seja, local úmido doméstico. Vou começar primeiro por colocar os lavatórios. Aqui. Vou colocar com esta posição. Vou colocar então aqui o meu primeiro lavatório, aqui o segundo lavatório. E aproveito que estou com o comando lavatório e vou colocar também aqui no piso de baixo. Depois, voltando ao local úmido, temos bidé. Vou considerar também aqui o modelo Meridian da Roca. E temos então um bidé aqui, com esta posição. Por exemplo, aqui. E outro aqui. Autocolismo para ser de retrete. E noutra casa de banho também.
com esta posição. Ao menos aqui. E por fim, banheira. Vou usar aqui este modelo com esta posição. Colocar sensivelmente aqui. E por fim, temos então com esta posição aqui. Ok, a partir de agora será a consideração das tubagens. Ou seja, vou começar por introduzir água fria. Neste caso, voltando para o piso de baixo, podemos ver que a água quente é deste lado, a água fria é deste lado. Ou seja, a água fria vou pegar nesta tubagem e vou, por exemplo, por aqui. Fazer a distribuição da água fria. Também para este lado. E agora a distribuição da água quente. Vamos pôr por aqui. Ou seja, isto literalmente será desenharmos a rede que temos por cima da arquitetura, ou por cima dos elementos que foram introduzidos, e depois, a partir daí, fazer a introdução. E a introdução que o programa irá fazer é de forma automática, ou seja, a medição acabará por ser automática. Dê-me só um segundo. Eu fiz a rede aqui um bocadinho muito junto uma da outra. Aqui. E agora vou continuar a introduzir o restante da água quente. Depois, por conseguinte, temos a outra rede da outra casa de banho, ou seja, temos a água quente lá de cima, a água fria do lado de baixo. Então, poderíamos considerar então a nossa rede por aqui. Fazendo aqui uma derivação. Tendo aqui abastecimento do autocolismo da bacia de retrete, ao bidé e, por fim, a banheira cá em cima. Depois, água quente. Vamos ligar aqui ao lavatório. Temos também aqui uma derivação. E vamos levar a rede da água quente para os restantes equipamentos. Bom, de resto, faltaria-nos a colocação da rede residuais, ou seja, isto aproveitando aqui as opções do CIP-CAD-MAP. A partir do momento em que nós temos a localização para a rede de águas dos equipamentos, temos logo a possibilidade de utilizar a mesma localização para a rede residuais. Ou seja,
E visualizando aqui, considerando aqui a rede desta forma, nós temos aqui a casa de banho então no piso 0. Podemos já posicionar, caso pretendesse, no caso agora das drenagens de águas, a posição das tubagens verticais. Ou seja, eu posso considerar então aqui um tubo de queda e aqui abaixo outro tubo de queda. E fazer já a conexão, ou seja, vamos colocar ali as tubagens horizontais, ou seja, os ramais, podemos ligar então este autocolismo de bacia de retrete a este tubo de queda e podemos também, neste caso, fazer esta posição do lavatório, daqui para ali, onde, nesta ponta aqui, vamos considerar uma caixa. A partir daqui, podemos também considerar caixas de visita, em que eu vou posicionar a minha caixa de visita tendo uma cota relativamente ao terreno de 0 nesta posição. E poderia fazer o mesmo antes de introduzir o resto da rede de residuais, por exemplo, mantendo esta posição, porque vamos ter então a descarga destes equipamentos para esta caixa e certamente teremos também depois aqui outra caixa e também aqui outra caixa. Estes elementos podem ser introduzidos à medida da necessidade ou então fazer a introdução logo total das caixas. Isso não tem importância, por exemplo, eu posso fazer então aqui a introdução dos ramais, ou seja, novamente dos ramais destes equipamentos estão aqui, ou seja, vão descarregar para este nó, ou seja, vai haver aqui uma união dos vários ramais que depois se vão unir daqui a aqui. Esta caixa vai se unir à caixa lá em cima. Este nó de descarga vai se unir a esta caixa. Este ramal pode se unir então a este ramal antes do nó. Subindo de piso, vamos poder então aqui considerar também a distribuição dos tubos de queda, ou seja, vamos considerar um tubo de queda, um aqui e outro sensivelmente aqui. Depois vamos ter também os ramais, ou seja, vamos ligar aqui a drenagem de águas negras a este tubo de queda e vamos fazer aqui uma união a uma caixa que se posicionará sensivelmente aqui. E agora ligando ali também à banheira, colocando aqui uma caixa de pavimento e com uma tubagem horizontal, ligando ao segundo tubo de queda. Descendo de piso, teremos então a posição dos tubos de queda, quer dizer que neste momento eu também já posso considerar aqui uma caixa de visita, também há uma cota de 0, no caso o terreno ter desníveis, nós podemos ir considerando este desnível na própria caixa para o programa depois calcular a profundidade das caixas de forma matemática, seja alinho com aquele tubo de queda. Vou colocar aqui um ramal e vou colocar então outro ramal dali, unindo sensivelmente aqui. E desta forma pode-se considerar aqui outra caixa, mais ou menos aqui, em que vou ter um ramal ligado desta caixa para esta caixa, daquela caixa para esta caixa e desta caixa para esta caixa daqui. E por fim, tínhamos aqui a saída da nossa rede ligada à rede geral de saneamento. Por fim, subindo para a cobertura, necessitaríamos de, para estes tubos de queda introduzidos, considerar os terminais de arejamento. Ou seja, temos um terminal de arejamento aqui, temos um terminal de arejamento aqui e ali
também onde temos aqueles avisos, são a posição dos tubos de queda, daqui e aqui. Voltando aqui para o piso 0. Ou seja, temos a nossa rede introduzida, faltaria então a colocação da rede de pluviais. A nossa rede de pluviais, faltava aqui esta rede, peço desculpa. Ou seja, vamos fazer então aqui o restante de introdução da rede de residuais também. O programa vai sempre avisando os problemas que estão a surgir. Então vou fazer aqui a colocação assim. Aqui. E daqui vamos ligar a este tubo de queda. A drenagem de águas negras será para o outro tubo de queda. E por fim temos ali uma caixa aqui. Bom, neste caso, o que faltaria para a introdução desta rede seria a colocação da rede de pluviais. Ou seja, a rede de pluviais, em parte, segue um pouco o que foi introduzido, principalmente na parte dos coletores, o que foi introduzido para as residuais. Ou seja, eu vou introduzir as áreas pluviais para estas áreas que estão aqui, que são as áreas do terraço, e a partir daqui fazemos então a introdução dos elementos. Ou seja, nós vimos aqui que no comando de instalação temos várias opções que podemos usar. Já tínhamos visto o abastecimento de água, a produção da AQS, a colocação de termocolador elétrico, no qual doméstico úmido foi onde foi colocado todos os outros elementos, e tubagens da mesma coisa, e drenagens de águas, os elementos de drenagens de águas. Há aqui só uma coisa que acabará por ser importante, de referir que quando nós colocamos a rede, ou seja, e quando nós estamos a considerar a rede de águas para um local úmido, é sempre necessário para o programa calcular a obra de considerar as válvulas de local úmido, ou seja, nós precisamos de ter uma válvula que nos encerre a água para um determinado local úmido, ou seja, este local úmido necessita tanto para a água quente como para a água fria, como fizemos lá abaixo, de colocar válvulas de local úmido. O mesmo acontece para esta rede aqui. Eu necessito de ter que fechar a rede da água quente e da água fria também para este local úmido. Enquanto nós não introduzirmos estas válvulas, ou se elas estiverem introduzidas em série, a rede não é possível de ser calculada. Bom, voltando então à parte pluvial. Eu vou começar por inserir então as áreas, ou seja, nós temos aqui as áreas pluviais, temos uma área nova. Eu vou introduzir esta área, pegando nestes nós de referência dos elementos introduzidos na térmica, ou seja, temos uma área aqui, temos outra área aqui, e poderíamos ter outra área aqui. Uma, duas, três áreas. Vou colocar a posição dos tubos de queda. Ou seja, temos aqui as tubagens verticais, em que temos aqui a posição de um tubo de queda. Temos aqui a posição de outro tubo de queda. Temos aqui a posição de outro tubo de queda. Aqui outro tubo de queda. E aqui outro tubo de queda. O próximo passo será a colocação das caleiras. Eu vou considerar aqui para o cálculo, por exemplo, uma caleira trapezoidal, PVC, em que a secção do tubo de queda, em vez de ser circular, pode ser retangular, cinzento claro. E aceito. E agora vou colocar então as caleiras, ou seja, posso colocar isto alinhado por aqui, vou colocar uma caleira deste ponto, e agora posso ligar o ortogonal a este ponto. Vou também colocar aqui uma caleira no terraço, do outro lado do terraço, aqui também. E vou colocar também daqui até aqui, por exemplo.
No momento que eu necessito fazer é a deslocação dos tubos de queda para os nós, para a conexão à caleira. Ou seja, em unidades em instalação, deslocar, nós podemos então neste piso, no terraço, deslocar este nó para aqui, em que temos, o programa automaticamente faz aqui uma tubagem. Volta a aparecer este aviso, porque nós na base do tubo de queda ainda não definimos nem conexão nenhuma caixa, nem nada, logo o programa não sabe onde é que estes elementos se iniciam, onde é que estes elementos terminam, nos grupos, ou seja, relativamente ao piso, não consegue terminar, porque os elementos ainda não estão corretamente introduzidos. E agora falta-me também mover esta tubo de queda para este ponto. Voltando para o piso de baixo, estes elementos estão introduzidos, neste caso para o piso 0. Falta-nos então a colocação da rede de coletores para as pluviais, ou seja, voltamos então à colocação da caixa de visita. Eu vou considerar mais ou menos aqui uma caixa, aqui com mais ou menos zoom, depois conseguimos criar os alinhamentos. O programa faz o polar devido a estes elementos que estão aqui ativos. Vamos considerar mais ou menos aqui. Assim, por exemplo. Temos então aqui também outro elemento introduzido. Vou considerar mais ou menos aqui. Agora aqui sem grande precisão. Depois será uma opção de tomar-se a nível de projeto. E aqui vou considerar uma caixa também. Vamos colocar uma aqui, por exemplo. Esta caixa nós também podemos mover. Bom, e colocamos então as tubagens horizontais de união deste tubo de queda, esta caixa, desta caixa, esta caixa, este nó, este nó, deste nó, este nó, deste nó para a frente, voltando a rede deste lado, este tubo de queda também é este nó, este nó, este nó, e porventura daqui unindo. Isto agora depende de muitas caixas, da posição das caixas que nós consideramos. Aliás, aqui, vamos apagar esta tubagem e vamos unir esta que falta. Daqui, aqui. Ok. Falta então aqui a ligação à rede geral de saneamento. Vamos considerar aqui e aquele elemento não existe. Ou seja, introduzindo estes elementos todos, ou seja, que basicamente o que está considerado para esta rede do momento será isto que vos mostro a seguir. Depois temos a rede de águas e a partir daqui a rede de residuais e também a rede de pluviais. Ou seja, eu irei calcular esta obra agora e o programa vai-me avisando se existir algum problema, qual é que é o problema e como é que nós poderemos solucionar. Ou seja, resultados calcular.
Eu vou pôr a calcular esta obra, introduzir sim de uma forma expedita. O programa já deu uma notificação que havia um problema. Temos aqui um aviso então. O número de bombas que compõe o grupo de bombagem sem contar com a bomba de reserva 1 é inferior ao mínimo de bombas, 2. Ok? Voltando aqui, nós vemos ali, há mensagens de erro em terraço. Ou seja, vamos ao grupo de terraço e vamos ver o que é que acontece aqui de problema. E o que nós temos aqui é que não foi possível calcular o sentido da pendente. Isto normalmente é solucionado introduzindo um nó intermédio sobre a canalização, no ponto onde se pretende dividir o caudal, ou seja, aqui é muito direto. Nós temos ali uma descarga neste ponto, temos uma descarga neste ponto, temos uma caleira contínua, o programa não sabe qual é que é a orientação, ou seja, nestes casos, o mais simples e o mais correto de fazer é a instalação, dividir ou cortar, neste caso, nós damos um nó aqui mais ou menos a meio da caleira e uma pendente virá para este lado e outra pendente irá para aquele lado. No caso da bomba, ou seja, nós temos aqui já este aviso, a instalação também editar, editando a bomba, o que nós necessitamos neste caso será, e aqui o programa também se conecta ao gerador de preços, ou seja, porque estas opções existem nos materiais que estão no gerador de preços. O que nós temos que dizer é que a nível de número de bombas, em vez de termos 2, vamos considerar então 3. E vamos considerar então esta bomba. Neste caso, uma bomba em reserva. Fazemos aceitar e voltamos a tentar calcular novamente a obra. E se surgir mais algum problema, o programa vai assinar ainda vermelho o porquê. Ou seja, voltamos a calcular a obra. Neste caso, o programa volta a calcular a instalação. Então, podemos ver que a obra, neste caso, já foi calculada. Volta a aparecer aqui umas notificações, mas isto neste caso são avisos. Ou seja, passando o cursor por cima das tubagens, podemos ver que a rede foi efetivamente calculada. Estes avisos que aparecem têm a ver por vezes com avisos que acontecem na própria obra. E novamente temos então a versatilidade de podermos estar a calcular tudo no mesmo modelo. Por exemplo, como poderão ver aqui, temos esta conduta que está aqui, neste caso este ramal, e o programa diz que os ramais de descarga não cabem na espessura do pavimento. A cota final está abaixo da face superior da laje. Isto acontece porque, e se nós voltarmos ao 3D, porque agora vamos conseguir ver os elementos com a sua espessura real, como o programa já tem acesso à espessura ou à camada de regularização que foi considerada por nós para o cálculo da acústica e da térmica, calculando a pendente e obtendo o diâmetro do ramal de descarga, o programa consegue determinar, e aqui fazendo um pouco de zoom, consegue determinar que não há espaço, ou seja, como podem ver aqui, com a pendente do ramal, ela já toca na laje, o que quer dizer que se deveria considerar uma camada de regularização um bocadinho maior, de forma que a pendente, mantendo esta pendente e para o diâmetro calculado,
não tivermos, passamos a não ter este tipo de problema. Isto é apenas um aviso que o programa nos está a dar. Novamente, há aqui um aproveitamento e uma utilização dos vários dados das várias especialidades para o cálculo de umas e de outras, o que faz depois com que o projeto esteja perfeitamente alinhado perfeitamente correto relativamente ao que está a ser considerado a nível de projeto e o que irá ser depois construído efetivamente em obra. A nível de residuais, temos também aqui, passando por cima, a visualização dos resultados, ou seja, mostrar os resultados calculados. Temos então também aqui o cálculo feito e a partir deste momento considerando que a rede está calculada, ignorando neste caso, de certa forma, estes avisos, nós temos aqui já as dimensões das caixas, ou seja, 60, 60, 70, aqui temos 70, 70, 85, e depois aqui já temos 80, 80, 95. O próprio programa vai considerando relativamente às pendentes que nós temos das tubagens e as ligações em espinha que vamos tendo de uns coletores para outros, a dimensão requerida da caixa, sendo que as tubagens se vão ligar sempre à base da mesma. Neste caso, a nível de listagens, há vários tipos de listagens que podemos tirar no programa, que eu vou mostrar já de seguida. Ou seja, abastecimento de água, em que temos uma listagem normal dos ramais de ligação, o cálculo hídrico dos ramais de ligação, os ramais de introdução, o grupo de bombagem, instalações particulares, já dentro são, neste caso, as instalações interiores, isolamento térmico, exportação, como qualquer outra listagem do programa, pode ser exportado PDF, RTF, DocX. Esta é a listagem de abastecimento de água. Há a listagem de projeto de instalação de abastecimento de água, é uma listagem muito mais extensa, ou seja, para todos os efeitos será a memória descritiva da rede. O programa então vai gerar a listagem. Seguidamente mostrarei a listagem da parte de residuais. Que o programa também faz uma passagem relativamente à análise para a orçamentação, apesar de que para todos os efeitos a nível de listagem aqui temos projeto de abastecimento. Teremos só que aguardar um bocadinho. Então, o programa gera a listagem. Esta listagem é muito mais extensa do que a anterior. De qualquer forma, tanto para o cálculo como para a geração de listagens, para a geração de orçamentos, isto está intrinsecamente ligado à mesma velocidade do computador. Quanto mais rápido for o computador, quanto mais recente for o computador, muito mais rápida é esta geração destes elementos. Isso é sem comparação. Bom, a partir daqui temos então a listagem de projeto de instalação de abastecimento de água, em que temos aqui o índice e, como podem ver, uma listagem muito mais extensa. Todos estes dados depois podem ser inseridos no programa que vão sair aqui na listagem. Neste exemplo não foi considerado. As características de instalação, do nível ramal de instalação, ramal de introdução, instalações particulares e a partir daqui os cálculos.
vamos tinha referido, é uma listagem bastante extensa. Eu vou passando aqui à frente. A partir daqui temos a parte de produção da AQS, as condições técnicas, parte da medição do orçamento, e medição com detalhe, orçamento de concurso. Tudo isto devido ao facto de nós estarmos a usar elementos aqui na parte do CIPCAD MAP, nas águas residuais pluviais, elementos que estão no gerador de preços, ou seja, o programa tem acesso direto logo ao custo destes materiais. A medição consegue fazê-la de forma automática, porque é pelos elementos que nós introduzimos, e a partir daí temos acesso ao orçamento de forma direta. O mesmo pode ser considerado para o cálculo hidráulico, para as drenagens de águas, o projeto de instalação de drenagens de águas, a descrição de materiais e elementos construtivos, é tudo listagem que podemos tirar, seguirá o mesmo pressuposto das águas e do abastecimento de água, e para além de listagens temos, como sempre, a possibilidade de gerar desenhos, e neste caso, para a rede de águas, por exemplo, que isto depois também será a mesma coisa para a rede para a parte de drenagens. Bastará então selecionar quais são os pisos que nós queremos desenhar, qual a perspectiva que nós queremos desenhar, e o programa vai gerar então esses desenhos, ou seja, ao fazermos mais, neste caso podemos dizer qual é que são os pisos que nós queremos desenhar. Neste caso vou pôr apenas o abastecimento de água com a vista 3D do piso que quiser. Podemos ativar todos ou não, ou mesmo até o vista 3D do edifício completo. Torna-se depois um pouco mais complicado visualizar todo o 3D, mas julgo que por vista 3D por piso é mais fácil, a melhor leitura. De qualquer forma, pode-se ativar a qualquer altura. Definição da escala, se queremos desenhar a máscara de arquitetura, aquela que foi importada quando da introdução do CIPTERM, do RH, se queremos desenhar essa máscara ou não, e ao aceitar para o periférico que pretendemos, neste caso da XF, o programa vai gerar os desenhos desta rede, que depois, neste caso, sendo periférico da XF, pode ser aberto no CAD e ser colocado nas folhas próprias, fazer qualquer alteração que achem necessária. Bom, neste caso, visualizando então o piso 0, temos então aqui a nossa rede. Com os diâmetros necessários. A vista 3D. Neste caso com os equipamentos considerados. Simbologia. Os materiais utilizados. Os diâmetros utilizados. E temos também aqui para baixo esquemas de instalação interior. Acabará por ser um resumo muito útil dos esquemas de instalação. Ou seja, apesar de termos aquela rede toda desenhada, o próprio programa vai criar estas tabelas em que nos explica o esquema da instalação interior, ou seja, desde a parte da instalação interior da habitação, ou seja, para a distribuição para os vários tipos de local úmido, tanto para a água fria como para a água quente, e depois a partir daqui a descrição de local úmido tipo 1 tem esta distribuição, local úmido tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Isto de forma a facilitar a leitura do projeto, porque por vezes, eu visualizando aqui, nós temos tubagens que podem estar muito juntas umas das outras, ou elementos muito juntos umas das outras, e esta descrição do tipo de instalação, ou seja, o esquema, vem deste diâmetro 32 até à distribuição que nós temos aqui, que fará referência e que tem uma leitura muito mais fácil, como por exemplo esta que está aqui. Bom,
Relativamente, relativamente a outro ponto só, a nível de materiais, ou seja, sempre que quiser utilizar uma tubagem de um determinado material, uma válvula de um determinado material, todos esses elementos, todas essas opções estão em obra de seleção de materiais e equipamentos. E dentro de obra de seleção de materiais e equipamentos, no caso das instalações, e neste caso de águas, instalação interior, por exemplo, tubagem, ela é escolhida aqui. Ou seja, válvula de corte, válvula de seccionamento, coletores, para Apex, tubagem, a parte das drenagens, como podemos ver aqui, tudo é escolhido através deste comando. E neste caso, como podem ver, temos aqui o PPR, poderemos estar a calcular segundo outro tipo de material qualquer, mas essas opções estarão todas dentro da obra, seleção de materiais e equipamentos, e depois é seguir este esquema aqui, que é a semelhança exatamente igual ao gerador de preços, e a partir daqui fazer então essas alterações. Ou seja, temos aqui um depósito, podemos ter escolhido outro, os ramais de introdução, a mesma coisa, ou seja, tubo para o contador geral podia ter sido modificado. Tudo isso é modificado aqui no comando de seleção de materiais e equipamentos. Bom, sendo assim, a nível relativamente ao webinar sobre a distribuição de águas residuais e pluviais, termino por aqui.